Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de física de oscilações, oscilações e ondas. Estamos na parte da disciplina falando de ondas, né? Então, já começamos na aula passada, a gente foi apresentado a equação de onda, eu vou subir um pouquinho aqui e fazer uma breve revisão, mas antes eu queria agradecer a compreensão de vocês. Não sei porque não estava dando certo a gente começar a iniciar a reunião ali pelo Teams, e daí passou um pouco da hora, eu não queria comprometer a tarde inteira de vocês, então estou fazendo esse negócio gravado aqui, tá? Então vamos ver o que a gente viu na aula passada, tá? Então, a gente tinha começado a ser apresentado a coisas de ondas, tá bom? Então a gente viu ali que quando a gente passava de alguma coisa discreta, né, com massas em posições discretas para uma massa distribuída linearmente, continuamente ao longo de toda uma corda, a gente conseguia escrever, né, e a partir de uma série de hipóteses de pequenas deformações, que permitiu a gente fazer diversas simplificações nas nossas equações, a gente chegava na equação de onda. Né? Então, não vou revisar todo aqui nosso desenvolvimento, mas a nossa equação de onda estava representada dessa forma. Né? Ela relacionava uma derivada parcial da função resposta, né, em y, para uma corda que está presa nas duas extremidades, ela vibra na direção de y, né, direção principal da corda é x, e as vibrações acontecem transversalmente, à direção principal dessa corda. Então a função resposta de y aqui, a segunda derivada parcial com relação ao espaço, vai ser igual a um coeficiente 1 dividido por v ao quadrado, onde v é a velocidade de propagação de onda nesse meio, que multiplica a segunda derivada parcial dessa mesma função com relação ao tempo. Então é isso que a gente tinha visto aqui, essa equação de onda. E a gente explorou diversos aspectos da equação de onda. Né? A gente viu quais tipos de equações resolvem esse tipo de relação, né? Então, contanto que o argumento da minha função envolva tanto x quanto t, né? Então, se a minha função tiver como argumento x e alguma coisa que multiplique t, e esse argumento aqui sendo v, né? Vai ter um caráter de velocidade. Então, qualquer função que tenha esse cara aqui como argumento vai ser um possível candidato para resolver uma equação de onda. E as funções específicas que resolvem a equação de onda para um determinado caso específico vai depender das condições de contorno que a gente tem. Então, as condições de contorno, a gente explorou algumas diferentes. Né? O que acontece se eu envio um pulso numa corda fixo-fixo, ele retorna, né? Envio uma montanha, ele volta um vale. Se eu tenho uma extremidade livre, né, alguma coisa sem massa que é capaz de se deslocar para cima e para baixo, eu envio uma montanha e retorno uma montanha também, porque a gente tem essa condição de que a derivada na extremidade tem que ser igual a zero. Então essas coisas todas a gente tinha visto, e mais uma vez, né, como vocês já estão acostumados aqui nessa disciplina, sempre que possível a gente tenta buscar modos normais. Então, uma vez que a gente estava falando de ondas viajando dentro de uma corda, a gente tentou formar o que a gente chama de uma onda estacionária com uma frequência bem conhecida, ômega-n. Tá? Isso foi feito, né, foi demonstrado que era possível de acontecer quando a gente tinha uma soma de duas ondas, de dois pulsos. Né? Então, enviava um pulso numa extremidade da corda, esse pulso era refletido e eu continuava enviando esse cara da mesma forma, e a soma então dessa onda emitida e da onda refletida tinha essa característica. Né? Então tem um pulso que está andando numa direção e outro pulso que está andando na outra direção, e a soma desses dois caras nos permite, através de relações trigonométricas, a fazer uma separação de tudo que contém x, né, tudo que tem informação espacial, está contido numa função senoide, e tudo que tem tempo, todo o aspecto temporal do meu problema está contido dentro de uma função em cosseno. Tá? Então isso aqui era a equação padrão ali de uma equação de uma onda estacionária, composta pela soma de dois pulsos de onda, né, duas ondas que viajam com amplitude a onda resultante estacionária tem o dobro da amplitude. Tá? Foram introduzidos alguns conceitos interessantes, né, para a gente passar adiante, onde K, por exemplo, é o número de onda, que é 2π dividido pelo lambda, e o lambda é o comprimento de onda, né? Então a distância entre pontos consecutivos, ali, passado um período dessa função periódica, né? A distância que eu tenho entre pontos sucessivos em pedaços de onda consecutivos. Né? Muito bem, então esse lambda era claramente a velocidade de propagação vezes o período, né, e a gente tem então expressões que relacionam, que permitem a gente construir os lambdas e os k's. A relação entre o número de onda e o lambda está dada por essa relação, e a frequência, né, a frequência angular correspondente, nada mais é do que a velocidade desse cara, né, é o número de onda vezes a velocidade
que se propaga no meio, ou, né, substituindo esse cara ali. Então, a partir disso, né, uma descrição de uma onda que viaja no tempo, lembra-se daquele argumento x menos vt, tá? A gente conseguia adaptar esses caras, né, e mudar um pouquinho, e a cara a gente conseguia fazer isso, né, sendo de kx menos ômega t, era um formato possível, e nesse formato, então, fazendo isso, a gente construía a onda estacionária e separava seno de kx, a informação espacial, e cosseno de ômega t, a informação temporal, tá? Muito bem, daí a gente explorou depois condições de contornos diferentes, tá? Então, como que a gente pode garantir esses caras ali, tá? Então, ao determinar, uma vez que existam condições de contorno definidas, como por exemplo extremidades fixas, né, a gente tem que garantir que no começo e no final da corda, então x igual a 0 e x igual a L, y seja igual a 0, e o parâmetro k, então aquele k que teoricamente era alguma coisa que podia assumir qualquer valor nesse formato genérico, para que a gente mantenha, né, as condições de contorno espaciais, esse k tem que assumir valores discretos, né, então valores para extremidades fixas, por exemplo. K só pode assumir valores n inteiros que multiplicam π dividido por L, e consequentemente a gente calcula o resto, né, dos tamanhos de comprimento de onda, frequências e tal, e a gente descobre então quais são esses formatos possíveis de oscilações para os quais são respeitadas as condições de contorno. Então, primeiro harmônico, extremidades fixas, segundo harmônico, extremidades fixas, um nó no meio, terceiro harmônico, extremidades fixas, dois nós no meio, e a gente tem então os comprimentos de onda e as frequências respectivas, e a gente observa aqui, ao contrário do que acontecia quando a gente tinha massas discretas, né, distribuídas ao longo de uma corda, agora que a gente tem uma massa distribuída continuamente ao longo de toda a corda, a gente vê que existe uma relação lógica entre as frequências dos harmônicos, né? Então, o primeiro harmônico tem uma frequência πV dividido por L, o segundo harmônico é o dobro disso, o terceiro harmônico é o triplo disso, e assim por diante, né? Então, isso aparece na medida que a gente caminha do discreto para o contínuo. Quanto menos massas a gente tiver, mais distante a gente vai ter dessa relação de dobrar do primeiro para o segundo harmônico, por exemplo. E quanto mais massas a gente tiver, e no limite, quando a gente tiver a massa distribuída continuamente ao longo da corda, a gente vai se aproximando dessa relação de 2. Tá? Então, para cada um dos modos, a gente conseguiu descrever então uma onda, como é que era o formato de uma onda longitudinal, de uma onda transversal. Então, eu tinha um coeficiente que era uma amplitude, que multiplicava a parte espacial vezes a parte temporal. E a parte temporal era regida então por essas frequências naturais. Então, a resposta do sistema, mais uma vez, a gente conseguia mostrar que para uma onda estacionária era composta pela superposição de modos normais do meu sistema. Tá? Em seguida, a gente discutiu um pouquinho de ondas longitudinais, então ondas para as quais a oscilação de massa acontece na mesma direção da direção principal, então direção de x, e a gente está fazendo com que essas massas oscilem ao redor de uma posição de equilíbrio na própria direção de x. E a gente viu então que que o formalismo tem que ser exatamente o mesmo, né? Afinal de contas, segue sendo uma onda que se propaga ali dentro. Mas o que a gente começou a explorar quando a gente viu isso é que a gente tinha, né, formatos possíveis, né, condições de contorno possíveis um pouco diferentes. Era mais fácil para a gente gerar condições de contorno que não fossem fixas. Né? Então, se eu tivesse uma cavidade de ar, por exemplo, fechada nas duas extremidades, é a minha condição fixo-fixo, mas eu posso também ter uma onda que viaja dentro de uma cavidade de ar, um dos lados abertos ou os dois lados abertos, como a gente vai ver mais para frente ao longo dessa nossa própria aula. Tá? Então, você vê aqui que o formalismo é exatamente o mesmo. Então, né, um ΔN vai ser uma amplitude vezes alguma coisa que contém a parcela espacial e alguma coisa que contém a parcela temporal. E a gente discutiu um pouquinho também que quando a gente tinha som, né, então uma onda de som, a gente tem sim um deslocamento das moléculas de ar ao redor das posições de equilíbrio, mas é muito difícil a gente medir a amplitude desse deslocamento. Então, o que geralmente a gente faz, a gente mede variações de pressão. E para fluidos, como vocês verão mais para frente, né, sempre que a gente tem deslocamentos restritos, né, no caso de uma parede fixa, por exemplo, uma molécula que está encostada na parede, ela não vai conseguir oscilar ao redor da sua posição de x. Isso quer dizer que naquela parede a gente tem alguma coisa, um aumento de pressão. Quanto menor é o deslocamento, maior é a pressão, e quanto maiores são os deslocamentos, menor é a pressão. Tá? Então, alta velocidade, algo de baixa pressão, baixa velocidade, alta pressão. Então, para aquele nosso caso ali, equivalente dos deltas zeros nas extremidades de uma cavidade fechada, com amplitude máxima no meio. O gráfico de pressão, né, a alta de pressão sobre a média da pressão, é basicamente isso, né, uma pressão máxima numa extremidade, mínima na outra, e a pressão zero sobre a pressão zero, um ponto de maior amplitude desses caras. Tá, então era um pouco disso que a gente tinha visto, e hoje então a gente vai continuar com outros temas de ondas. Tá?
Então, vocês já devem estar acostumados, né? Várias disciplinas comigo. Em algum ponto da disciplina sempre aparecem energias. A gente já tinha falado um pouquinho de energias, inclusive, nessa disciplina aqui de física oscilatória, lá antes, lá quando a gente estava falando sobre o movimento harmônico simples, tá? Quando eu tenho uma onda, então como é que eu posso avaliar a energia que existe numa onda? Bom, basicamente, eu vou pegar um formato ali de onda deformada, como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma corda deformada, eu vou pegar uma parcelinha dessa onda, um pedacinho dx desse cara, esse dx vai ser tão pequeno quanto a gente queira, né, no limite, e a gente vai tentar avaliar quanto que é a energia que está contida nessa onda. Ora, uma onda que está viajando, né, a onda está viajando com velocidade v, como a gente consegue enxergar aqui, né, eu tenho seno de k menos vt, esse menos vt descreve esse deslocamento da onda na direção de x positivo, tá? Como eu tenho um deslocamento dessa onda ao longo do tempo, né, essas partículas em um determinado momento do tempo elas estão em posições diferentes. Então, para essa foto que eu bati nesse instante de tempo, essa parcelinha dx está nessa posição. Para um outro momento, essa onda já vai ter caminhado um pouquinho para frente, essa parcelinha dx vai estar em outra posição, um pouquinho mais para cima e tal. Então, em cada momento que eu avalio esse camaradinho aqui, né, eu tenho que, para eu saber quanta energia está contida nessa pequena parcela de corda que eu estou considerando aqui, eu preciso considerar alguns tipos de energia diferentes. Então, logicamente, a gente tem um movimento I na direção de Y. Né? As partículas, se não tivesse uma onda, elas estariam todas aqui sobre esse eixo de X, elas estão oscilando para cima e para baixo na direção de Y. Então, esse movimento para cima e para baixo ele é feito com uma determinada velocidade. Tá? Então, se eu tenho uma quantidade de massa, né, distribuída dentro desse pequeno pedaço, e essa massa tem alguma velocidade, logicamente eu tenho energia cinética a ser considerada aqui. Então a energia cinética, né, o diferencial de energia cinética contido nesse pedacinho de massa vai ser aquele cara que a gente está sempre acostumado. Um meio da quantidade de massa vezes a velocidade ao quadrado. Como a gente tem uma expressão para a posição, né, de y, dependendo de x e de t, eu consigo achar a expressão para velocidade apenas fazendo a derivada temporal desse camaradinho aqui. Tá? E ao fazer a derivada temporal, por conta da regra da cadeia, né, pulam para fora do da nossa expressão um A, um K e um menos V. Certo? Isso, né? Então faço a derivada temporal desse carinha aqui. Vai pular esses caras todos para fora por conta da regra da cadeia. Vocês estão vendo aqui que eu tenho K, um número de onda, que multiplica aquele formato padrão do argumento, né, de x menos vt. Tá? Então, fazendo essa derivada com relação dy com relação ao tempo, né, eu chego nessa conclusão, e a função seno, a derivada do seno é o cosseno. Com isso, a minha expressão que eu tinha ali passa a ser a seguinte: minha pequena parcelinha de massa dm vai ser o quê? Vai ser a densidade de massa que eu tenho por comprimento vezes o comprimento. Então, μ vezes dx, isso aqui é a quantidade de massa, e a velocidade, então, é menos AK vezes V vezes cosseno, do mesmo argumento que eu tinha antes, elevado ao quadrado, né, para eu ter o quadrado da velocidade aqui. Tendo feito isso, eu tenho uma expressão para esse dk, e para eu saber, então, a quantidade de energia cinética que existe na corda como um todo, eu vou ter que integrar esse camarada. Ora, como essa corda pode ter comprimentos diferentes, ela pode ter comprimento muito maior ou muito menor do que um comprimento de onda, né? Propõe-se aqui para estudar esse caso geral, um caso que não está vinculado a uma corda específica, mas um caso que a gente está avaliando quanta energia existe numa onda que está viajando. O que é proposto aqui, lembrando que eu estou seguindo sempre o formalismo e a ordem de apresentação para essa parte da disciplina que é utilizada pelo professor Walter Lewin, né? Eu já falei na aula passada, vão atrás das aulas dele. Então o que se propõe é a gente fazer essa integral, definir quanta energia existe dentro de um comprimento de onda. Então eu estou olhando para um comprimento de onda desse ponto até aquele ponto aqui, ao longo de um comprimento de onda inteiro, quanta energia cinética está contida nesse cara. Tá bom? Então tanto faz qual é o comprimento total da corda, eu estou determinando quanta energia existe por comprimento de onda. Então a integral de 0 até o lambda desse dk vai me dar o seguinte, né? Tudo que é constante a gente pula para fora, então eu tenho 1 meio, μ, a, k e v, tudo isso pula para fora. Tá? E esses caras a, k e v estão todos elevados ao quadrado, né, porque estava aqui o quadrado. E me sobra então uma integral de 0 até lambda da função cosseno ao quadrado de kx menos vt dx. Tá? A integral dessa função, a integral de uma função cosseno ao quadrado entre esses limites, vai ser igual a lambda dividido por 2. Tá? Não vou explorar aqui, vocês conhecem as técnicas de integração todas, vocês podem utilizar e conferir que essa integral, de fato, vai ser igual a lambda dividido por 2.
E com isso a gente tem, então, que a energia cinética contida dentro de um comprimento de onda vai ser igual a esse produto de coisas. Então, 1 meio vezes μ vezes A ao quadrado. O número de onda K, que está sendo utilizado aqui, né, lembre-se que ele é 2π dividido pelo lambda. Tá? Então vai ser interessante a gente reintroduzir lambda aqui, como o resultado dessa integral está em lambda, eu reintroduzo esse cara aqui. Então esse cara K ao quadrado vira 4π ao quadrado dividido por lambda ao quadrado. V ao quadrado, lembre-se que a velocidade de propagação de onda no meio é raiz de t dividido por μ, então V ao quadrado é t dividido por μ. E o resultado da integral é lambda dividido por 2. Substituindo todo mundo, a gente vê que a energia cinética contida em um comprimento de onda é alguma coisa que é A ao quadrado vezes π ao quadrado vezes a tração na corda t dividido pelo comprimento de onda. O que é importante a gente ver é que, consistente com outras partes da disciplina que a gente já tinha visto, né, as energias de alguma coisa oscilatória estão sempre proporcionais ao quadrado da amplitude. Tá? E lembre-se, voltem lá, acho que foi a aula 3 ou 4 que a gente fez, na energia no movimento harmônico simples, a gente tinha definido, tinha determinado e calculado que ela era proporcional ao quadrado da amplitude também. Tá? Então essa é a energia cinética que existe num comprimento de onda para uma onda que está como essa aqui. Tá? Em seguida, né, outro tipo de energia que está dentro de uma onda, imagine que eu tenho uma corda que está totalmente na horizontal, como essa linha preta que eu tenho aqui, eu vou gerar um pulso. Né? Ao gerar um pulso como esse, para gerar um pulso como esse, na verdade, eu vou gastar energia para gerar o formato dessa corda, o formato do pulso que eu gerei. Então eu gerei uma montanha, ou eu gerei uma onda completa, por exemplo. Eu tenho isso para que a corda se deforme, né, da posição de equilíbrio dela até essa posição no formato senoidal, por exemplo, eu gasto uma energia, isso tem a ver com a deformação de corda. E por incrível que pareça, né, a gente não mostra aqui as derivações, mas vocês podem ir atrás dos livros. Eu até recomendei o texto que tem o livro do George, né, está disponível no site do MIT. Vocês podem olhar lá, tá feita essa derivação por lá. Por incrível que pareça, vocês chegam à conclusão que a energia potencial necessária para fazer essa deformação de corda tem exatamente o mesmo formato que a gente tinha antes. Então, A ao quadrado, π ao quadrado vezes t dividido por lambda. Tá? Então essa derivação aqui não estou mostrando para vocês, mas o que é importante a gente enxergar é que eu tenho duas parcelas que têm a mesma expressão. Então quando eu pego uma corda como essa, né, e gero um pulso de onda, então eu gerei um pulso senoidal, esse pulso senoidal ele vai caminhar para a direita, né, ele vai caminhar em direção à extremidade da corda. Na medida que ele está se deslocando, né, dentro desse pulso, esse pulso ele contém as duas parcelas de energia. Ele vai ter tanto a energia cinética quanto a energia potencial, a energia que eu estou tendo, que naquele momento, dentro daquele comprimento de onda, está sendo inserida ali dentro para deformar a corda daquela forma. Então, a energia de um pulso, a energia total de um pulso, vai ser 2 vezes A ao quadrado π ao quadrado t dividido pelo lambda. Tá? Então, são pulsos de ondas que viajam. Por outro lado, quando eu tenho uma onda estacionária, então eu gerei aquele pulso inicial, ele refletiu, retornou, e a soma desses dois pulsos gerou uma onda estacionária, como a gente estava vendo na revisão agora há pouco, como a gente viu mais em detalhes na aula passada. Né? Quando a gente tem, então, uma onda estacionária que está estabelecida dentro da minha corda, essa onda, então, ela tem um formato padrão. Tá? Então, deixa eu desenhar aqui. Né? Então, eu tenho uma corda. Opa, deixa eu voltar aqui, que escorregou minha mão. Eu tenho uma corda e digamos que a minha onda esteja assim e lá pelas tantas ela vai estar assim, tá? E ela está no formato estacionário, né? Então ela está simplesmente alterando a amplitude, mas nesse formato estacionário uma onda constante. Eu achei uma frequência natural, achei um harmônico entre as minhas extremidades aqui que cabe aqui dentro e essa é uma onda estacionária, está constantemente aqui dentro desse meu comprimento de corda, tá? Essa onda estacionária aqui especificamente, ao longo do caminho ela vai ter mais ou menos energia potencial e energia cinética. Tá? Então, num determinado momento, quando essa onda está nesse formato aqui, no formato mais distante da posição de equilíbrio, essa corda vai parar instantaneamente. Ela para nesse momento antes de começar a retornar. Então, no momento que ela para, instantaneamente a gente não vai ter energia cinética nenhuma. Né? Tudo que está aqui, todos os pontos dessa corda vão parar instantaneamente nessa posição de máximo e depois eles retomam sua velocidade. No momento que ela para, então toda a energia contida nessa onda estacionária é só uma energia potencial. Em seguida, na hora que ela passa pela posição de equilíbrio, essas partes da corda toda passam pela posição de equilíbrio com o máximo de velocidade.
Então, quem estava aqui em cima está se deslocando com o máximo de velocidade em direção para baixo, quem estava aqui embaixo está se deslocando com o máximo de velocidade com relação na direção para cima. E na hora que essa corda está toda sobre essa posição de equilíbrio, não existe energia potencial nenhuma. Não estou gastando nenhuma energia porque a corda não está deformada. Tá? Tudo isso para dizer o quê? Então, a energia de uma onda estacionária, a energia total de uma onda estacionária, é igual a, num determinado ponto da oscilação dessa onda estacionária, ela vai ser a energia cinética, no outro ponto vai ser a energia potencial. E ao longo do caminho ela vai ser misturas dessas duas coisas, né? Quando ela estiver em alguma situação no meio do caminho como essa, ela vai ter energia cinética e vai ter energia potencial, já está deformada de alguma coisa e tem uma velocidade, mas não está nem na velocidade máxima nem na deformação máxima. Tá? Então, basicamente o que está acontecendo, a gente está alternando. A gente tem uma quantidade de energia para essa onda estacionária, uma quantidade de energia total que se alterna entre energia potencial e cinética ao longo do caminho. Tá? Então vai ser igual ao K ou igual ao U, e portanto igual a amplitude ao quadrado, π ao quadrado, vezes t dividido por lambda. Ora, mas isso parece meio esquisito, né? Se eu tenho um pulso tem as duas coisas ao mesmo tempo, e se eu tenho uma onda estacionária, eu só tenho uma dessas quantidades. Né? Parece que tem algo meio esquisito aqui ao longo do caminho, né? Só que a gente pode voltar, né, na nossa descrição que a gente viu na aula passada, que para gerar uma onda estacionária, eu consigo gerar uma onda estacionária com superposição de dois pulsos. Né? Um pulso que está indo para a direita com um pulso que está voltando para a esquerda. Eu gero um pulso pro lado de lá, ele reflete do lado de lá, ele soma-se com esse cara aqui. Na hora que a gente encontra essa frequência do harmônico, eu gero essa função, essa onda estacionária pela superposição dos pulsos que estão indo para a direita e voltando para a esquerda por conta da reflexão. Então, ou seja, a gente pode conferir, né, se nossa hipótese de que um pulso, de que uma onda estacionária é gerada pela soma de dois pulsos, a gente pode conferir nesse caso aqui. E a gente percebe, né, que como a gente tinha visto anteriormente e revisado agora no comecinho da aula, uma onda estacionária de amplitude A é a soma de dois pulsos com amplitude A sobre 2. Então se eu pego dois pulsos com amplitude A sobre 2, eu vou pegar duas dessas parcelas aqui e no lugar de A eu vou escrever A sobre 2. Tá? Então eu tenho duas vezes a energia total de um pulso com amplitude A sobre 2, vai ser duas vezes esse mesmo 2, que multiplica A sobre 2 ao quadrado, vezes π quadrado, vezes t dividido por lambda. Na hora que eu faço esse A sobre 2 ao quadrado, eu fico com A ao quadrado dividido por 4. Esses 4 matam esses outros dois aqui. E eu volto, então, para a energia total de uma onda estacionária, igual a apenas uma dessas parcelas com amplitude A. Tá? Então a gente vê que existe uma consistência energética entre para essa nossa hipótese que foi demonstrada na aula passada, de que uma onda estacionária é formada pela superposição de dois pulsos. Tá? Então a gente sempre pode avaliar quanta energia existe dentro de uma onda ou de qualquer coisa que esteja oscilando, e seja qual for o negócio que esteja oscilando, a gente vai encontrar termos que dependam de A ao quadrado, e através dessa visão energética dos pulsos aqui, dos pulsos e das ondas estacionárias, a gente viu mais uma vez que existe uma consistência naquela hipótese de que uma onda estacionária é gerada pela superposição de dois pulsos. Tá bom? Então essa era uma primeira partezinha da aula que eu queria mostrar para vocês. Na aula de hoje, como vocês vão ver, a gente vai fazer mais temas, mas abordados de forma mais rápida, tá? Então, esse era o primeiro tema da aula de hoje. A gente fez aí uns 10 minutos de revisão, mais uns quase 15 de matéria nova. Em seguida, agora a gente vai ver um outro problema, também abordado pelo Walter Lewin na aula dele, é o que acontece quando uma onda muda de meio. Tá? Então imagine que eu tenho uma corda, tá? Uma corda que tenha duas parcelas. Né? Eu tenho uma parte da corda meio 1 e uma parte da corda em meio 2, e eles têm densidades, né, de massa diferentes, né, um e 1, e consequentemente velocidades diferentes. A corda é uma só, então a força de tração nessa corda, né, a tensão nessa corda é exatamente a mesma para todo mundo. Tá? Podem fazer ali o método das seções, vocês verão que tem que ser a mesma tensão nas duas porções da corda, porque é uma corda única. Então se a tensão é a mesma, dependendo da densidade de massa que eu tenho, eu consigo calcular quanto é que vale a velocidade de propagação no primeiro meio e no segundo meio. Tá? Para a gente entender o que acontece com uma onda que vem do meio 1, eu estou enviando uma... Imagine que minha mão está aqui no começo dessa corda no meio 1, vou gerar um pulso aqui, e esse pulso vai vir viajando em direção a esse ponto de interface entre essas duas partes da corda, e esse ponto de interface, por conveniência, a gente está chamando aqui de x igual a 0. Então a corda vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, e a intersecção fica em 0 aqui, entre esses dois caras. Então o que tem que acontecer em 0? Quais são as condições de contorno que existem em 0? Mais uma vez, lembre-se, condições de contorno são coisas importantes quando a gente está falando aqui de equações de onda.
Ora, a primeira coisa que tem que acontecer, a corda tem que continuar unida. Né? Então tem que ter um pedaço de corda unido com outro pedaço de corda. Ou seja, a posição vertical, né, o y da parte 1 tem que ser igual ao y da parte 2. Então essa é a primeira condição que eu tenho que ter aqui. Mas mais do que isso, né, a gente tem que ter uma condição relacionando as derivadas desses dois caras. É impossível haver um bico assim numa corda como essa, tá? Senão a gente não teria como a gente ter uma tensão única nessa corda dessa forma, porque nesse ponto específico a gente teria uma tensão puxando para cá, uma tensão puxando para cá, e a resultante desses carinhas a gente teria uma parcela de força puxando essa corda para baixo e esse ponto específico ele pode ter massa tão pequena quanto a gente queira. Isso representaria uma situação não física, né? Uma aceleração infinita num determinado ponto da corda. Então é impossível a gente ter um bico numa corda. Tá? Então, a gente vai gerar um pulso e por conta da propagação desse pulso, a gente sempre vai ter transições suaves entre pontos vizinhos dessa corda. Então as derivadas, né, das funções têm que ser nulas. Tá? Então sempre o pulso, quando ele chega na zona de interface, ele chega com derivada zero, tangente zero, e continua com tangente zero. Então essa corda sempre vai continuar dessa forma naquela... não necessariamente tem que ser igual a zero, na verdade eles têm que ter o mesmo valor, né? Então um pulso, senão ele não teria como transmitir de um lugar para outro, tá? Então só fiz essa correção. Então se o pulso chega com uma derivada, ele tem que continuar com a mesma derivada depois. Isso já garante que as duas parcelas de tração na corda já se anulam e a gente não tem força resultante nenhuma, a gente elimina esse problema da força resultante. Tá? Então as duas derivadas têm que ser iguais. Tá? Uma coisa que é importante da gente ver é que como eu estou tratando de um pulso que está sendo gerado numa parte da corda e ele está se propagando ao longo dessa corda, ao gerar esse pulso eu estou definindo quem que é o meu ômega. Tá? Então o ômega está sendo definido pela imposição, pelo pulso que está vindo aqui desse meio 1. Então o ômega era V vezes K, tá? V vezes o número de onda da onda nesse meio, tá bom? Então esse cara aqui, esse ômega vai ser constante para todas as ondas que existirem ao longo dessa corda. Eu estou gerando alguma coisa com uma determinada frequência, não existe como mudar a frequência na hora que existe uma transmissão de onda de uma fase para outra. A frequência é a frequência que está sendo imposta. Tá? Então esse ômega vai ser igual a V1 vezes K1 e é igual a V2 vezes K2 também. Tá bom? O que vai acontecer então? Então a gente vai ter um pulso que está vindo pela onda 1, ele vai chegar nessa zona de interface e duas coisas vão acontecer. Uma parcela desse pulso vai retornar, pode retornar por essa corda, tá bom? Então ele veio pelo meio 1, vai retornar por essa corda. Então temos um pulso incidente indo da esquerda para a direita no meio 1, o pulso refletido ele vai voltar da direita para a esquerda, também pelo meio 1. Bateu nessa parede, ele vai voltar. E uma parte desse pulso, né, uma parte da onda que está sendo transmitida vai passar para o meio 2, ou pode passar para o meio 2. Então ele troca de meio, vai para o meio 2, e é um pulso transmitido, segue indo para o lado direito. Tá bom? Então vamos juntar tudo que acontece no meio 1, que são as ondas incidentes e refletidas, e tudo que está no meio 2. No meio 1, então, eu tenho essas duas coisas aqui. Então, incidente e refletido são as coisas que têm índice I e R, respectivamente. Para onda incidente, a gente tem, então, um dos formatos possíveis que a gente já viu para uma onda. Né? Então, Y incidente vai ser uma amplitude incidente vezes seno de ômega 1 vezes T menos K1 vezes V. Tá? Isso descreve uma onda que está indo para a direita. Tá bom? Pois bem, então esse ômega, eu nem precisaria do 1 aqui, né? Vamos até tirar esse 1 aqui. Eu tinha posto 1 só para deixar evidente que era a frequência que eu estava inserindo nos pulsos que estavam sendo gerados lá no meio 1. Mas não é necessário eu botar porque o ômega é o mesmo para todo mundo, conforme está descrito aqui. Tá? Então eu tenho ali seno de ômega que eu estou impondo, T menos K1 vezes V1. Uma vez que esse pulso é refletido, eu tenho que trocar o sinal dessa velocidade, né? Então o sinal era negativo para eu mandar esse pulso para a direita, ele é positivo para eu mandar esse pulso de volta para a esquerda. Então seno de ômega t mais K1 V1 é o que descreve essa onda refletida com uma determinada amplitude AR. Uma vez que eu transmiti a onda de um meio para o outro, a parcela da onda que foi transmitida mudou de meio, ela também vai ter uma descrição que tem uma determinada amplitude, então o Y transmitido tem uma amplitude que multiplica um seno, o mesmo ômega t, só que agora eu tenho um número de onda diferente, porque o número de onda
Bom, isso, o número de onda é diferente, porque essa velocidade desse cara aqui é diferente, né? Então a gente tem que pegar, são expressões diferentes para esses camaradinhos aqui, tá? Então a onda, ela vai chegar, vai se propagar com a frequência, com a velocidade característica do meio 1, tá? Então ela tem um formato, um comprimento, vai se propagar com aquela velocidade, vai chegar no meio 2 e no meio 2 ela vai se propagar com a velocidade característica do meio 2, tá? Então é importante a gente ter noção de que isso está acontecendo, tá? Muito bem. Só deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Bom, ok? Então, temos essas expressões para as ondas incidente, refletida e transmitida. E agora, então, a gente tem 3 equações diferentes, né? E a gente agora a gente vai buscar, então, relações, coisas que permitam a gente relacionar quem são essas amplitudes, basicamente, para a gente identificar o que acontece em diferentes situações, tá? Uma coisa que a gente já sabe, né, é que pelas condições de contorno, como os y's têm que ser iguais, o y do meio 1 tem que ser igual ao y do meio 2, então o que chega aqui na amplitude da onda incidente e da onda refletida, na hora que as duas chegam, elas estão somadas aqui, né? Então a soma desses dois caras me dá o y1 e esse cara vai ter que ser igual ao y2, a onda transmitida, como a altura desses dois caras está transmitida tá aqui. Então essa aqui é a nossa primeira equação, primeira condição de contorno é os y's iguais aos y, tá? E a nossa segunda equação de condição de contorno é que o que chega aqui pelo meio 1 no ponto de contato desses dois caras, a derivada desse cara tem que ser igual. Então eu vou pegar essa expressão e vou tomar a derivada desses carinhos aqui, então, com relação a x, tá? Então tomando a derivada desses caras com relação a x, vai pular um k1 pro lado para frente, tá bom? Então pulando, isso aqui esses caras aqui são x's na verdade, né? Então é kx1, k1x1, k1x1 e k2x2, tá bom? Deixa eu até corrigir aqui. Eu acho que era um pouco isso que eu estava estranhando, né? Tava meio esquisito ali. Então, deixa eu corrigir aqui. Então, x1, x1 e x2. A gente confere depois, mas acho que é isso aqui. Tá, então, na hora que eu faço a derivada desses camaradinhos com relação a x, tá? Derivando esses caras aqui, vai pular, então. Para essa onda incidente, pula um menos k1 para fora. Então, eu tenho AI menos k1. Essa derivada desse carinha com relação a x. A onda refletida vai ser a AR vezes K1 positivo. Então é isso que tem do lado esquerdo da equação. E no lado direito da equação é a derivada desse y2 com relação a x. Então A transmitido vezes menos K2 é o que está aqui. Tá bom? Então eu tenho essas duas equações que têm que ser respeitadas ao mesmo tempo. São as minhas condições de contorno, y1 igual a y2, e derivada de y1 e derivada de y2 com relação a x iguais a serem iguais. Então, mantendo essa primeira equação dessa forma, e na segunda equação a gente utiliza essa relação de V1K1 é igual a V2K2, tá? Para a gente se livrar dos Ks. Então, tem várias maneiras de você enxergar o que a gente está fazendo aqui, tá? Mas basicamente eu estou combinando essa equação aqui, de V1 vezes K1 é igual a V2 vezes K2, com essa equação aqui. E isso nos permite escrever coisas como a diferença entre as amplitudes do incidente e do refletido vezes a velocidade de 2 vai ter que ser igual à amplitude do pulso transmitido vezes a velocidade V1, tá bom? Então isso é apenas a combinação dessa equação aqui com essa equação aqui, vocês podem desenvolver isso tranquilamente. Uma vez que a gente tem essas equações agora fica mais fácil da gente achar expressões para relação, né, de amplitudes entre o pulso refletido ou transmitido com relação ao pulso incidente. O pulso incidente sempre vai ser o padrão, né, o que eu estou mandando para esse cara é a minha referência padrão, e a partir do que tem a referência padrão, a gente chega nas seguintes expressões manipulando esses carinhas aqui. Então eu tenho a razão entre AR e AI vai ser a diferença entre as velocidades dos meios dividido pela soma das velocidades dos meios. E o pulso transmitido dividido pelo pulso incidente vai ser 2 vezes a velocidade do segundo meio dividido pela soma das velocidades. Tá? Daí a gente explora alguns casos diferentes. Então, isso aqui nos dá índices, né? Esse índice aqui, o Walter Lewin lá, ele chama de refletividade. E esse outro cara aqui, ele chama de transmissividade. Tá bom? Simplesmente são razões entre as transmissões desses caras. Então, vamos ver algumas situações específicas, tá? Então, lembre-se, minha situação é essa. Eu tenho meio 1, meio 2, em x igual a 0, a gente tem essa barreira entre esses dois caras. Considerando que o meio 2 tenha infinita densidade de massa,
o que a gente está traduzindo aqui, na verdade, é que esse carinha aqui, esse ponto de intersecção, é a conexão desse meio 1 com alguma coisa que não tem como se mover. Eu tenho uma quantidade infinita de massa ali. É como se esse cara estivesse fixo na parede, ou seja, esse pontinho aqui, ele não pode se mexer. Tá? Então, se esse μ2 é igual a infinito, né? Com μ2 é igual a infinito, a gente vê e calcula quanto é que vale a velocidade de propagação no meio. Se μ2 é infinito, essa velocidade de propagação é zero. Com a velocidade de propagação igual a zero, a gente pega e calcula quanto é que vale o índice, a refletividade desse cara. Então eu tenho 0 menos 1 dividido por 1 mais 0. Então eu tenho menos V1 dividido por V1, ou seja, vai ser menos 1. Esse caso aqui corresponde ao caso que a gente já tinha visto anteriormente. Né? Então, o que seria isso? Eu tenho um pulso sendo enviado até uma corda que está fixa numa parede. Eu envio alguma coisa que tem uma amplitude positiva, amplitude incidente aqui, e depois de refletido eu tenho exatamente a mesma amplitude com o sinal trocado. Então, a refletividade ser igual a menos 1 me diz que o pulso refletido tem mesma magnitude com o sinal trocado do pulso incidente, que é o que a gente já tinha visto. Chega um pulso incidente, retorna um pulso refletido. Além disso, como tem que ser o pulso transmitido, né, ele tem que ser igual a zero, porque nada é transmitido para a parede, esse ponto fica parado. E quando a gente substitui V2 igual a zero aqui, né, 2 vezes zero dividido por um número qualquer, aqui eu tenho zero. Tá bom? Então esse é um caso que a gente já tinha visto. Outro caso interessante, né? Se a velocidade de propagação em 1 é menor do que a velocidade de propagação em 2. Tá bom? Então a velocidade, essa onda se propaga mais lentamente em 1 do que em 2. O que está acontecendo aqui? Ora, se V2 é sempre maior que V1, esse termo aqui em cima vai ser um número positivo. V2 menos V1 vai ser alguma coisa maior do que zero. Então, é alguma coisa maior do que zero dividido por alguma outra coisa maior do que zero. Então, esse carinha aqui sempre vai ser positivo. Ou seja, nesse nosso caso, onde a velocidade de propagação no meio 1 é maior do que a velocidade de propagação... menor, desculpa, do que a velocidade de propagação no meio 2, a gente tem uma cordinha, tem um pulso que chega nesse cara aqui, e depois dessa onda ser transmitida aqui, que pode ser transmitido com diversas características diferentes, sempre retorna alguma coisa que tem o mesmo sinal de antes. Então eu tenho uma onda incidente, uma onda refletida, os dois têm o mesmo sinal, porque esse cara aqui é maior do que zero. Tá? Então vocês veem que é útil pensar nesses coeficientes de refletividade e de transmissividade, porque nos permite pensar se eu envio uma montanha, o que retorna, se uma montanha é um vale, e assim por diante. Outro caso especial da gente pensar é se as velocidades são iguais. Ou seja, se as velocidades são iguais, é como se não houvesse barreira nenhuma. Né? A onda não vê diferença nenhuma entre caminhar pelo meio 1 e caminhar pelo meio 2, porque nos dois meios ela caminha com a mesma velocidade, são o mesmo meio, na verdade. Então, se V1 é igual a V2, a gente percebe diretamente que V2 menos V1, isso aqui vai dar zero, a refletividade vai dar zero. Então, logicamente, se não existe de fato uma barreira entre um meio e outro, não existe motivo nenhum para haver uma reflexão de onda ao longo do caminho. Além disso, quando V1 é igual a V2, a gente percebe aqui que eu tenho V2 é igual a V1, então eu tenho 2 vezes V1 sobre 2 vezes V1, ou seja, a transmissividade é igual a 1, ou seja, a onda continua com a mesma amplitude que ela estava, ela não enxergou nada, então está tudo tranquilo do jeito que estava imaginando. Tá? Temos mais um caso possível, né? Nem explorei ele aqui. A gente tem então o caso onde μ2 é igual a zero. Então não existe nada. A extremidade é uma extremidade livre. Né? Esse cara aqui seria o equivalente a uma extremidade fixa. E esse cara aqui é o equivalente a uma extremidade livre. Aquela condição de contorno onde tinha, por exemplo, uma corda com um anel sem massa que pudesse deslizar para cima e para baixo. Né? Essa é uma extremidade livre. Seria o equivalente a isso. Quando esse μ2 é igual a zero, o que acontece com a velocidade? Então, μ2 é igual a zero, a velocidade de V2 vai para o infinito. Tá? Ou seja, esse cara aqui, V2 tende ao infinito. Quando V2 tende ao infinito, o que nos acontece aqui? A gente percebe, então eu tenho V2 tendendo ao infinito, dividido por V2 tendendo ao infinito, R, que vai ser a relação entre o pulso refletido e o pulso incidente, está tendendo a 1, da forma como a gente sabe que aconteceria. Chegar a uma montanha e retornar uma montanha.
Por outro lado, quando a gente pensa na transmissividade, nesse cara a gente chega num impasse. Né? Se V2 é infinito, né, eu tenho infinito na parte de cima e infinito na parte de baixo, e os dois caminham para o infinito com a mesma velocidade. Né? Se V1 é alguma coisa constante, V2 caminha para o infinito com a mesma coisa, então esse cara aqui está tendendo a 2. O que é uma coisa muito esquisita, né? Porque eu tenho toda a onda que chegou retornou e ainda está sobrando alguma coisa. Isso é um dilema, né? O próprio Walter Lewin coloca na aula dele, se isso aqui não é alguma coisa que resolve os problemas de energia do mundo inteiro, né? Se eu tenho uma onda, envio um pulso de onda que retorna inteirinho, né? Pulso magnitude 1, onda refletida volta com magnitude 1. E ainda sobra alguma coisa que vai né, transmitida, entre aspas. Só que a gente está transmitindo alguma coisa para um meio que não tem massa, né? Então não tem energia nenhuma que está sendo transmitida ali adiante. Na minha opinião, é isso que explica esse camaradinho aqui. E de certa forma, esse número 2 aqui, de certa forma, ele nos permite enxergar o que acontece quando essa onda bate nesse tubo sem fricção aqui com essa massa. Existe a amplitude dobra instantaneamente, né? Como eu tenho um pulso que chega com amplitude A, ele vai retornar com amplitude A. Na hora que esse pulso encosta aqui, a amplitude é dobrada instantaneamente. E isso aqui está meio que refletido por esse termo aqui. Mas vocês podem refletir e ter outras opiniões a respeito dessa situação, tá? Mas são casos interessantes. Então, com isso, a gente está entendendo, né, o que acontece quando uma onda muda de meios. Sempre que uma onda muda de meio, né, você tem duas características. Tem um meio com determinada densidade de massa, outro meio com outra densidade de massa. O que vai acontecer é que vai existir tanto uma transmissão quanto uma reflexão de onda. E o que acontece com essas ondas? Né? Se ela volta com a mesma fase do que ela foi incidente, se ela volta com a fase oposta, qual é a amplitude que é transmitida e qual é a amplitude que permanece, tudo isso é determinado, é refletido por esses índices de refletividade e de transmitividade que a gente está estudando até agora. Então podemos fazer exemplos aqui claramente, né? Talvez eu inclua inclusive na lista de vocês exemplos de problemas para vocês calcularem o que acontece quando uma onda muda de um meio para outro, tá bom? Então essa seria a segunda partezinha que eu queria mostrar para vocês. Falei um pouquinho mais de tempo do que eu falei sobre a primeira, e agora a gente vai para a terceira parte, tá? Outra parte interessante, então, que a gente está refletindo agora, né? A gente já tinha ali condições de falar um pouquinho sobre instrumentos musicais, né? Quando a gente começou a falar de ondas, né? Então, ondas são coisas associadas a som, e uma forma da gente gerar som são através de instrumentos musicais. E basicamente temos dois tipos de instrumentos musicais, e a gente já tinha explorado alguma coisa a respeito desses dois tipos de instrumentos musicais. Então a gente tem instrumentos musicais de corda ou instrumentos musicais de sopro, tá bom? Então instrumentos musicais de corda trabalham geralmente na condição de corda fixa, tá? Então a gente tem as duas extremidades estão fixas, isso é verdade para um violão, para uma guitarra, para um piano, para um violino, para um cello, para qualquer instrumento de corda que exista, um cavaquinho, que seja. A gente tem cordas com extremidades fixas, né? E uma vez que ele tem extremidades fixas, a gente já viu como é que a gente conseguia determinar quais eram os harmônicos, né? Quais eram as frequências naturais e os modos normais associados a essas cordas fixas. Né? Então o primeiro harmônico era alguma coisa que tinha extremidades fixas e todas as partículas estavam em fase, né, para o mesmo lado da posição de equilíbrio. O segundo harmônico, metade das partículas para um lado, metade das partículas para o outro, assim por diante. E a gente tinha várias coisas diferentes que a gente já sabia. Né? Então a frequência de cada um dos meus harmônicos era dada por n vezes a velocidade de propagação no meio, dividido por 2L, e o comprimento de onda era 2L dividido por n. Tá? Então, para o primeiro harmônico que eu tenho aqui, o comprimento de onda, o que eu preciso para encaixar uma onda inteira, uma senoide inteira, claramente é 2 vezes o L. Né? Então, sendo que aqui eu tenho de 0 a L, o comprimento de onda, o lambda do modo 1, vai ser 2L, porque eu preciso de 2L para chegar. E é o que eu vejo aqui. Para o segundo modo, eu percebo que encaixou perfeitamente uma senoide aqui. Então, na hora que eu ponho n igual a 2, o meu comprimento de onda fica exatamente igual a L. E a gente percebe que as frequências vão subindo naquela razão que a gente tinha visto anteriormente. Né? A segunda frequência natural é o dobro da primeira, e a terceira é o triplo da primeira, e assim por diante. Né? Os números n estão aqui multiplicando esse V que divide 2L. Tá bom? Em instrumentos de corda, como é que a gente pode gerar frequências diferentes se esse comprimento de corda é constante? Tá? Então, eu tenho um comprimento constante de corda, como é que eu gero sons diferentes, coisas com frequências diferentes? A gente tem liberdade de trabalhar com a tensão que existe na corda. Tá? Então, a tensão que existe na corda, né, a força que traciona essa corda, ela é alguma coisa geralmente ajustável, né, e
customizável, né? Então, quando a gente afina um instrumento, basicamente a gente está determinando um instrumento de corda, a gente está apertando ou afrouxando uma corda, controlando esse parâmetro, essa força T que age sobre essa corda. E dessa forma a gente gera alguma coisa, né? Uma corda, a gente acerta a tensão na corda até que se produza o som que a gente espera para aquela determinada corda. Então a densidade de massa para uma corda constante ela é definida, né? Quem é o material está definido, esse cara aqui, mas a gente tem liberdade de trabalhar quanto que vale esse T para um instrumento de corda. Afinar um instrumento é regular esse cara. Uma vez que eu regulo esse cara, influo na velocidade de propagação de som no meio, e com a velocidade de propagação do som no meio eu gero frequências diferentes. Tá? Então, o instrumento de corda estava basicamente descrito por essas coisas que a gente tinha aqui. Tá? Uma coisa mais difícil de fazer, né, de pensar como implementar praticamente, era fazer a condição fixo aberto. Então eu tenho uma extremidade que estava fixa e no outro a gente precisaria descolar um anel sem massa, que é algo que não existe, que desliza sobre um tubo infinito sem fricção, que é outra coisa que não existe. Mas a gente podia imaginar o que aconteceria se existissem essas entidades meio fictícias aí, né, coisas não físicas, tá? Então quando eu tenho essa condição que está fixo numa extremidade e está livre no outro, né, o primeiro modo normal, a primeira forma como a gente consegue imaginar que esse cara esteja vibrando todo mundo com a mesma frequência e todo mundo com fase igual, seria esse. Né? Então a gente tem 1/4 de onda senoidal que cabe nesse comprimento que vai de 0 até L mais uma vez. Tá? Então cabe 1/4 de onda senoidal nesse primeiro cara. A gente vê então que o comprimento de onda vai ser, para eu encaixar essa onda inteira, eu vou precisar 1L, 2Ls, 3Ls, 4Ls. Então o comprimento de onda dessa primeira modo normal é 4L. E a frequência, como sempre, né, a gente estava vendo que era a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então V dividido por 4L. Tá? Então essa aqui é a frequência desse primeiro modo de oscilação de uma corda como essa. Qual que seria o segundo modo? O segundo modo seria se a gente conseguisse... Qual que seria a próxima função senoide, começando, né, se eu considero zero nesse ponto aqui, próxima função senoide, que chega com tangente igual a zero nessa condição de L. E a gente percebe então que a gente tem então, metade de uma função senoide mais 1/4 dela. Tá bom? Então eu tenho 3/4 de uma função senoide que cabem dentro desse L. Nesse segundo modo normal, essa segunda frequência, é a frequência onde a gente tem 2/3 das minhas partículas estão aqui e 1/3 da minha partícula está para o outro lado do equilíbrio. Então o comprimento de onda, para eu fechar o comprimento total dessa onda, eu preciso mais 1/4 dessa onda. Né? Então eu tinha aqui metade da onda, mais 1/4, eu preciso mais 1/4. E a gente percebe logo, então, se esse cara aqui tem 2/3 e 1/3, eu precisaria mais 1/3 de corda para encaixar todo mundo. Então o comprimento de onda é 4/3 de L. Né? Claramente, se a onda inteira fecharia quando chegasse em 4/3. A frequência, então, é V dividido por esses 4/3 de L, então eu tenho 3 vezes V dividido por 4L. No formato genérico, então, a gente poderia continuar esse exercício encaixando mais senoides com uma frequência, uma amplitude cada vez menor e tal. Amplitude não, com um comprimento de onda cada vez menor. A gente percebe, então, que existe uma expressão geral para um comprimento de onda nessa situação fixo-aberto, que é o seguinte, que é 4L dividido por 2N menos 1. Então vocês percebem que quando N vale 1, esse cara aqui, 2 vezes 1 deu 2, menos 1 deu 1, comprimento deu 4L, como estava dando aqui antes. Quando N é o segundo modo de vibração, 2 vezes 2, 4 menos 1 deu 3, 4L dividido por 3, eu tenho esse comprimento de onda. E isso funciona para os próximos, para os subsequentes. Né? Para o terceiro comprimento, para o terceiro modo normal de vibração, eu tenho 2 vezes 3, 6 menos 1, 5, daí 4 vezes L dividido por 5 seria esse comprimento de onda do terceiro modo. Tá? E a frequência simplesmente é V dividido por isso, né? Então V dividido por 4L multiplicado por 2N menos 1. E a gente percebe que as condições de contorno fixo aberto, a gente já não tem mais aquele padrão que a gente tinha da segunda frequência natural ser o dobro da primeira e a terceira ser o triplo da primeira. Porque à medida que eu vou aumentando os N's aqui, a gente não está simplesmente aumentando o número que estava multiplicando antes. Né? Então a frequência natural do primeiro modo é V dividido por 4L, a segunda frequência natural é o triplo disso. A terceira frequência natural vai ser o quíntuplo dessa primeira frequência natural. Então isso vai seguir esse padrão, né? Tem 1, 3, 5, 7, 9 para cada um dos modos naturais, modos normais de vibração nessa condição fixo-aberta.
Então a gente está explorando isso para uma corda, que fica mais fácil da gente imaginar o que está acontecendo, né? Mas, de fato, é muito difícil vocês conseguirem fazer uma condição dessa como corda e possivelmente não exista nenhum instrumento musical baseado nesse tipo de condição de contorno. Por que a gente explora isso? Porque talvez fique mais fácil a gente raciocinar em termos da corda o que acontece em cavidades sonoras, né? Quando a gente tem uma cavidade sonora, então tem uma câmara que tem ar dentro e a gente coloca esse ar a vibrar de alguma forma diferente, né? A gente tem diversas condições diferentes. Então, uma cavidade sonora ela pode ser fechada e o ar inteiro aqui dentro não tem posto a vibrar para instrumentos de sopro, né? Ela pode ser aberta nas duas extremidades e o ar inteiro colocado a vibrar aqui dentro. Ou, aqui sim é mais fácil de fazer, uma cavidade que é fechada numa extremidade e aberta na outra. Tá? Não sei se é claro para vocês verem, mas a condição fechado e aberto são totalmente equivalentes aqui, né, no nosso sistema. Tá? Então a condição fechado, com as vibrações do ar, a gente vai ter então o primeiro modo de vibração, por exemplo, vai fazer com que essa primeira partícula fique paradinha, essa segunda partícula tem uma amplitude, essa terceira partícula tem amplitude máxima, essa outra partícula tem uma amplitude menor e essa outra partícula tem aqui. Se eu plotar as distorções a partir da posição de equilíbrio, eu tenho uma senoide, como a gente tinha visto antes. Né? Esse aqui é o meu delta em função de x. Tá? Quando eu tenho alguma coisa aberta, os pontos, né, os pontos das extremidades, eles estão com pressão atmosférica, né, ele está ligado, né, depois dessa bordinha aqui, esse ponto aqui está ligado com a própria atmosfera, então não tem sobrepressão nenhuma. Então não tem nada que restringe o movimento dessa partícula, a partícula tem uma amplitude máxima nesse ponto aqui. Tá? Elas têm partícula amplitude máxima nesse ponto aqui. Mas se eu tenho que inserir alguma coisa que é alguma coisa periódica aqui dentro, né, não faz sentido eu pensar no modo de corpo rígido, por exemplo, onde todas as partículas estejam se deslocando com a mesma coisa, assim, um tubo conduzindo ar. Se eu estou falando de oscilações, né, o que eu preciso fazer é encontrar alguma forma de encaixar senoides aqui dentro. E a gente vai ver que a menor senoide que eu consigo encaixar é se o ponto central desse cara não está oscilando. Então eu tenho oscilação máxima nas extremidades e o ponto central não está oscilando. E esse carinha aqui, então, se a gente for plotar a distorção desse cara, o deslocamento com relação à posição de equilíbrio, tá? A gente vai ter então alguma coisa desse formato aqui. E a gente segue tendo, vocês percebem que eu tenho meia senoide aqui, eu sigo tendo meia senoide, ela só foi deslocada para o lado, então eu tenho uma meia cossenoide aqui para o meu delta de x. Tá? E quando a gente pensa em termos de pressão, tá? Então deixa eu só mudar a cor desses caras aqui, né? Então os gráficos vamos botar em vermelho, tá? Então isso aqui é o deslocamento a partir da posição de equilíbrio, equivalente nos dois. Para o primeiro modo de vibração desses dois caras. Mas lembre-se que, como eu tinha falado antes, né, para cavidades sonoras e para esse tipo de coisa, para tudo que é som, faz mais sentido a gente pensar em sobrepressão. Né? E como a gente tinha falado antes, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Então a gente vê se o que a gente está interessado é na pressão. A pressão é exatamente o mesmo formato que a gente tinha na condição fixo-fixo para uma corda. Tá? Então, deslocamento fixo-fixo de uma corda, a gente tinha nós nas extremidades. Quando a gente está pensando aqui uma pressão que varia com x, numa cavidade aberto, a gente tem exatamente a mesma coisa. Tá? Então, fechado e aberto são coisas que têm as mesmas expressões para comprimento de onda e frequência. Vocês perceberão que, por mais que as extremidades numa das condições fiquem paradas e na outra tenham amplitude máxima, né, as senoides que a gente consegue inserir aqui dentro, elas terão sempre o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, senoides ou cossenoides e tal. Tá, então, para essas duas condições, a gente tem comprimentos de onda que são equivalentes, aqueles que a gente já conhecia para a condição fechado, 2L dividido por N, e a frequência N vezes V dividido por 2L. Já para a condição fechado aberta, agora é muito mais fácil da gente fazer. Então, vocês imaginem que a gente tem uma flauta aqui, tá? E uma flauta a gente consegue excitar o ar que está aqui dentro, fazer esse ar começar a vibrar. Geralmente tem um pequeno orifício que a gente pode considerar quase como irrelevante. A gente assopra o ar dessa forma e faz esse cara aqui então gerar uma sobrepressãozinha localizada e excitar a coluna de ar que existe aqui dentro. Tá? Então a gente pode considerar praticamente fechado numa extremidade e no final da flauta, essa flauta está aberta aqui ao longo do caminho. Tá? Uma vez que eu tenho uma condição fechada e aberta, então a gente retorna para aquele mesmo formalismo que a gente tinha. Então a gente tem expressões para as frequências e para os comprimentos de onda que cabem dentro de uma condição fechada e aberta. O que acontece numa flauta ou num instrumento de sopro como esse?
O que a gente pode mudar? Né? Para todos os instrumentos de sopro, né, a velocidade de propagação é uma constante. É a velocidade de propagação no meio. Então isso é uma propriedade do próprio ar, do ambiente onde está inserido esse instrumento de sopro. Né? O que a gente consegue mudar? Então, o que a gente mudava antes nos instrumentos de corda era de certa forma, a velocidade de propagação quando mudava a tensão desses caras. Né? O que eu consigo mudar no instrumento de sopro? Olha, se vocês prestarem bem atenção, né, um instrumento de sopro, geralmente ele tem vários orifícios. Tá? Então uma flauta, um saxofone, um clarinete, alguma coisa que tem basicamente essa cara aqui. Então se ele tem uma pequena extremidade por onde a gente assopra para excitar o ar aqui dentro, dependendo da posição dos dedos que a gente coloca, a gente consegue tapar esses furos, e à medida que a gente vai tapando esses furos, a gente muda o comprimento. Então se todos os furos de uma flauta estão fechados, o comprimento da coluna de ar é o comprimento do começo até o final da flauta. Se por outro lado a gente deixa o último furinho aqui aberto, a partir desse furinho aqui, existe um contato entre o ar que está aqui dentro e a atmosfera. Então, a partir desse ponto aqui, a gente não tem mais como ter sobrepressão. Essa parte inteira aqui da flauta não está em sobrepressão. Então, com essas condições aqui, a gente vê que o comprimento efetivo da coluna de ar que está sendo posto a vibrar é menor. E seguindo esse mesmo raciocínio, se a gente preenche menos furinhos da flauta, a gente tem cada vez uma coluna de ar de comprimento menor, até o limite onde a gente chega sem nenhum dos furinhos apertados, a gente tem a menor coluna de ar possível. Tá? O que é o impacto disso? Bom, na medida que a gente muda o comprimento e reduz o comprimento desses caras, né, a gente está dividindo, as frequências aqui estão cada vez dividindo por um número menor. Né? Então, quando o L é maior, a frequência passa a ser V é constante, né? E os modos de oscilações que a gente tem aqui dentro são os modos característicos do instrumento. Tá? Então, quando esse L é grande, essa frequência fica mais baixa. Tá? L maior, a frequência é mais baixa. Então, um som mais grave. Né? Quanto mais baixa a frequência, um som mais grave. À medida que eu vou comprimindo o tamanho da coluna de ar, abrindo esses furinhos todos que a gente tem, a minha frequência passa a ser mais alta e a gente faz sons mais agudos, tá bom? E dentro de um instrumento como esse, fechado aberto, né, o formato de ondas que a gente tem é aqueles formatos que a gente tinha descrito antes. Né? Então, deixa eu pegar aqui uma corzinha diferente. Então, o primeiro harmônico que eu consigo excitar quando eu tenho todos os furinhos abertos é uma coluna que tem as oscilações dessa forma. Tanto para os instrumentos de corda quanto para os instrumentos de sopro, quando a gente toca esses instrumentos, né, muitas vezes a gente excita sim esse primeiro harmônico, né, o primeiro harmônico geralmente é o que é o mais destacado ao longo do caminho, mas é possível a gente fazer, ao excitar o ar dessa forma, fazer aparecer também sons misturados. Né, isso tem a ver com o timbre do instrumento. O timbre do instrumento, quando você toca uma nota, uma determinada nota em diferentes instrumentos, a gente percebe que essas notas vêm de diferentes instrumentos, porque o perfil de som que vem de cada um deles envolve mais harmônicos, envolve formas diferentes. Então é possível que ao tocar um clarinete, um sax, alguma coisa, quando a gente está com todos os furinhos aqui todos abertos, né, a gente excita sim o primeiro harmônico, mas excita também talvez o segundo harmônico, tá? Ou o terceiro harmônico. Então esses caras aparecem muitas vezes com amplitudes menores, né, com potências menores, mas eles compõem um perfil de som que caracteriza o timbre do instrumento como um todo. Tá? Isso é real também para os instrumentos de corda. Tá? Então os instrumentos de corda, quando a gente toca a corda de um violão, por exemplo, talvez a maior contribuição que a gente ouça sim seja do primeiro harmônico, daquele harmônico com todas as partículas para o mesmo lado de massa ao mesmo tempo. Mas ao excitar uma corda, a gente está excitando as outras frequências que estão contidas ali dentro dessa corda também. E elas aparecem dentro desse sistema, tá bom? Então eu falei muito menos de instrumentos musicais do que fala na aula do Walter Lewin, mas eu achava interessante vocês terem
uma pequena discussão sobre coisas que geram sons, né? Então a gente não tinha falado muito sobre som ainda, a gente tem agora o formalismo necessário para falar de sons. E a gente vai continuar falando um pouquinho a mais também no próximo tópicozinho, tópico que eu vou entrar agora, tá? O último tópico que eu vou comentar com vocês, então, talvez um tópico que a gente vai... Espero conseguir fazer ele bem rapidamente, né? Espero que vocês estejam afiados em análise de Fourier aí, que vocês estão bem fazendo disciplinas de cálculo, onde vocês estudaram análise de Fourier. A análise de Fourier é super relevante em ondas, tá? Quando a gente tem ondas num determinado meio, a análise de Fourier nos ajuda em diversas formas, né? Um exemplo de coisa relevante é quando a gente tem uma condição inicial que não é simples, né? Então, quando a gente gera um pulso senoidal dentro de uma corda, as coisas são mais simples, né? A gente sabe descrever muito facilmente qual que é o pulso que está sendo gerado, né? Só que para muitas coisas, por exemplo, quando você pega uma corda de um violão e você segura a corda do violão e depois solta ela, muitas vezes o que você está fazendo, você não está inserindo alguma coisa senoidal, você está inserindo alguma coisa como essa. Você está, né, beliscando a corda numa determinada posição, puxando ela da posição de equilíbrio e soltando, fazendo esse cara se deslocar. Então, em T igual a zero, a condição inicial muitas vezes é alguma coisa complexa, uma coisa diferente, uma coisa que não é algo senoidal ou harmônico, nada disso. Tá? Então, para a gente descrever alguma coisa, o que acontece com um sistema numa condição inicial que não é fácil de descrever, a análise de Fourier é muito interessante. Tá? Bom, passada a condição inicial, a gente sabe que para todo sistema oscilatório que a gente já estudou, a gente já viu que a resposta ao longo do tempo é uma superposição dos modos normais. Então, a gente sabe que y dessa corda de x e de t, ao longo do tempo, né, com uma onda estacionária que se forma dentro desse cara, vai ser uma somatória dos infinitos modos normais que tem uma corda de comprimento L. Né? Por que eu tenho infinitos modos normais? Porque a gente tem infinitos pontos infinitesimais de massa. Então, na hora que a gente passa do discreto para o contínuo, a gente passa a ter infinitos modos normais. Tá? Então, a resposta total do sistema, a rigor, teria que ser uma soma infinita de modos, cada um com a sua amplitude, que tem, por sua vez, por serem ondas estacionárias, a parte espacial separada da parte temporal. Tá? E o número de onda está aqui, n vezes π dividido por L, para o caso de uma corda fixa, tá? E o ômega n é v vezes kn. Através da transformada de Fourier, o que a gente vai fazer? A gente vai expressar qualquer função que seja, qualquer que seja a condição inicial, como uma soma de funções periódicas. Ou seja, a gente sabe que a resposta do sistema lá no futuro ele vai ter que ser uma superposição de alguma coisa que são produtos aqui de funções periódicas, né? E a transformada de Fourier ela pode ser útil para a gente pegar uma condição inicial que é complicada e fazer uma coisa semelhante. Se a resposta do sistema já é uma somatória desses caras, a condição inicial desses caras também vai ser alguma coisa que vai ser uma somatória infinita de funções periódicas por conta das propriedades lá de transformada de Fourier. Tá? Ou seja, quando t igual a zero, o formato inicial da corda que a gente coloca, né, para todos os x no tempo zero, ele vai conseguir ser totalmente descrito por uma soma de termos como esse. Então, quando a corda é fixa, né, isso vai ser uma superposição de senos, para que a gente garanta que a gente tenha x igual a zero, y igual a zero, e x igual a L, y igual a zero também. Então, vai ser uma superposição de senos. Mas, no caso geral, né, uma função geral não necessariamente apenas restrita à condição de contorno fixo, né, o caso geral de transformada de Fourier é que uma função qualquer pode ser expressa pela soma dos seguintes termos. Né? Então, eu tenho um termo constante, mais infinitos termos que dependem de cossenos, e mais infinitos termos que dependem de senos, sendo que esse x é em radianos. Tá? Então, como é que a gente acha quem são esses coeficientes? Né? Basicamente, fazer a transformada de Fourier é a gente achar quem são os coeficientes que eu preciso para chegar na minha função. Vocês são mais carecas de saber, né? Então, você vai fazer três coisas diferentes. Você vai integrar essa função aqui, essa descrição em série da função, integrar em dx dos dois lados da equação. Ao fazer isso, a gente descobre, né, integrando qualquer função, qualquer constante vezes um cosseno, dentro de um período, né, do período da função menos π é mais π, e integrando qualquer seno entre esses mesmos limites, essas funções periódicas integradas dentro do seu período seriam iguais a zero. Então sobra apenas a integral de a0 dividido por 2 entre menos π e mais π. Isso vai me dar, então, a integral da função dentro do período vai ser π vezes a0, e eu consigo descobrir, então, para uma determinada função fx, eu vou fazer uma integral dentro do período dessa função, e a gente vai tentar sempre transformar uma função que eu tenho numa função periódica, dividido por π. Em seguida, a gente vai integrar essa função, os dois lados da equação, multiplicando por cosseno de nx, um determinado n padrão. Então, fazendo isso, né, esse primeiro termo volta a ser zero,
multiplicando seno por cosseno é sempre zero. E esses termos aqui serão todos zeros, exceto quando m for igual a n. Tá? Então, especificamente para o coeficiente AM, onde m é igual a n, isso vai ser então uma integral de cosseno ao quadrado, o que nos dá então que AM, né, o coeficiente AM, vai ser 1 dividido por π da integral da função de interesse vezes cosseno de mx dx. Fazendo o mesmo raciocínio, a gente chega numa expressão para os coeficientes bm, 1 dividido por π, integrando as funções multiplicada pelo seno de nx. Tá? Então o exemplo que é feito aqui, rapidamente, né, talvez vocês já tenham explorado esse exemplo anteriormente, eu vou passar bem rapidamente, é o exemplo de uma onda quadrada. Tá? Então imagine que eu tenho uma corda que vai de 0 a L, e no instante t0 eu desloco a corda inteira, de alguma forma eu faço um quadrado aparecer nessa corda. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer transformada de Fourier, a gente tem que primeiro transformar a função em algo periódico. Isso é feito simplesmente pegando esse quadrado, refletindo ele para o outro lado e fazendo o período ir de 0 até 2L. Tá? Em vez de ser de 0 a L, esse cara aqui, a gente vai de 0 até 2L. Em seguida, a gente tem que casar, tem uma preocupação para as coordenadas casarem com radianos. Né? Tudo que a gente viu para Fourier foi para que x seja expresso em radianos e o nosso x aqui está em metros. Né? Para fazer essa conversão aqui, a gente passa do x original para 1π vezes x dividido por L. E assim a nossa função fica definida em A entre 0 e L e menos A entre L e 2L. Expressão de Fourier dessa minha função, então vai ser esse formato aqui, que a gente tem aqui. E a gente tem então os AMs e os BMs para calcular. Levando em conta o formato de f de x que a gente tem, eu vou substituir então A de 0 a L e menos A de L a menos L. E eu descubro então que todos os coeficientes AMs, eles serão iguais a zero. Tá? Eu vou ter uma integral de um cosseno entre 0 e L, e outra integral entre L e 2L de outra função cosseno. Eu tenho sinais trocados, esses caras aqui vão combinar-se para dar zero. Por outro lado, quando eu faço a combinação, achar o formato dos BMs, né, dos coeficientes que multiplicam os meus senos todos, né, eu descubro que esses carinhas aqui, essa integral que eu tenho que avaliar entre 0 e L e entre L e 2L, nesse caso aqui, esse cara aqui vai ser igual a 2, menos 2, e nesse caso aqui ele vai ser igual a mais 2. Tá? Então esses termos aqui, cosseno de mπ x dividido por L, avaliado entre 0 e L, esse cara aqui vai ser menos 2, que vai ser cosseno de mπ, que vai ser menos 1, menos o cosseno de 0, que é 1, então menos 1 com menos 1 com menos 1, deu menos 2. E nesse segundo termo eu tenho cosseno de 2mπ, que vai ser 1, menos o cosseno de mπ, que vai ser menos 1, menos 1, então deu 2. Sempre que m for ímpar, esses caras então vão ser menos 2 o primeiro termo e mais 2 o segundo. Quando m for par, esses caras serão 0. Né? A gente tem aqui. Então o que sobrou? A gente tem apenas os coeficientes bm que serão diferentes de 0, terão o seguinte formato: 4a dividido por mπ quando m for ímpar. Tá? Então, os únicos coeficientes de Fourier que são diferentes de zero para a representação da minha função quadrada são esses coeficientes aqui, os BMs com M's ímpares. E a gente logo entende isso, né, que as únicas funções periódicas que estão contribuindo para a formação da minha onda quadrada são essas senoides, que são simétricas com relação ao ponto central desse quadrado. Então, a primeira função, o primeiro senoide que cabe aqui é simétrico, mas a segunda, que teria uma parte positiva e outra parte negativa, ela não é simétrica com relação a esse centro. Então ela não entra, né, na hora que a gente faz as contas ali da transformada de Fourier, a gente vê que não é negócio a gente considerar essa segunda senoide aqui para a composição desse negócio. A terceira senoide já nos ajuda, a quinta senoide assim por diante. Então a gente vai ter B1, B3, B5, B7 assim por diante. Então a gente tem essas relações e a gente percebe que as amplitudes são mais ou menos como eu desenhei. Né? Eu tenho 1.3, 0.4 e 0.25 com relação à primeira coisa. Então até agora o que a gente está fazendo é utilizando a transformada de Fourier apenas no aspecto espacial do problema para reduzir o formato inicial a para reproduzir o formato inicial e para respeitar as condições de contorno. Para eu descrever a evolução temporal, então eu vou pegar alguma coisa, esse é o aspecto espacial que a gente viu aqui, né? Então esses BMs estão aparecendo aqui, e eu vou multiplicar esses caras por os cossenos de ômega vezes t. Então as frequências naturais que estão excitadas no meu sistema são as frequências correspondentes a esses modos que têm coeficientes de Fourier diferentes. Né? Então, ômega 1, ômega 3, ômega 5 e assim por diante. E a evolução temporal, então, de y vai ser determinado por essa equação, por esse problema aqui. Tá? Só que cada formato inicial da corda vai ter características próprias na sua decomposição de Fourier. Tá? Então, para a onda quadrada, sim, fez sentido a gente só utilizar esses Bs ímpares, B1, B3, B5, B7, assim.
Às vezes, né, se uma corda for excitada mais ou menos como essa, por exemplo, um triângulo excêntrico, né, não existe simetria com relação à parte central, então é necessário a gente ter todos os BMs, tanto ímpares ou pares, em especial para o caso que não houver simetria. Então imagine uma corda de violão, ela é tocada não no seu meio, né, ela é puxada no ponto da mão do instrumentista, ele está por aqui. E ao fazer isso, então ele está excitando essa corda com uma série de harmônicos diferentes. Tá? Sempre que eu tiver uma condição fixa, né, o que eu estou garantindo é que, se eu estou excitando a corda, puxando a corda a partir do equilíbrio, eu sempre vou ter que ter zeros na posição 0 e L, e para isso, então, todos os cossenos, né, que aparecem na expansão de Fourier, eles não contribuem para a formação de f de x, né, e a gente vai ver que isso está refletido pelas amplitudes AMs serem iguais a zero. Tá? A análise de Fourier é importante também, não apenas, né, então, quando a gente faz isso, né, usa a transformada de Fourier para reproduzir um formato inicial, isso nos ajuda a descobrir, né, a partir do formato inicial, quais foram as frequências naturais que foram excitadas dentro do nosso sistema. Tá? Então, a partir da onda quadrada, eu sei que eu excitei a primeira, a terceira, a quinta. A partir de outras coisas, eu sei que eu vou excitar outras frequências naturais. E a partir de então, a gente solta, né, a evolução temporal é dada por essa cossenoide que age sobre o restante dessas funções. Só que, por outro lado, né, nem sempre a gente... Esse é o problema que a gente deseja. Não é? Nem sempre o que a gente quer ter uma determinada condição inicial conhecida e definir o que vai acontecer ao longo do tempo. Para muitos problemas de sons, geralmente, né, o que a gente recebe um som, a gente recebe o resultado de alguma coisa. Então a gente está recebendo uma mistura infinita ali de modos normais que estão misturados. Né? E a transformada de Fourier nos ajuda também nesse sentido. Né? Quando a gente tem um sinal que a gente recebe, né, um sinal do tempo. Então eu tenho um y de t. Basicamente o que eu observo é alguma coisa que pode ser bastante complexa. O que a gente pode utilizar mais uma vez, utilizando a análise de Fourier sobre esse cara aqui, a transformada de Fourier rápida, né, a gente consegue identificar dentro desse meu sistema quais são as frequências que estão escondidas aqui dentro. Então, quais são as frequências que mais contribuem para a formação desse cara aqui. E a gente vê então quais são as frequências e qual é o peso de cada uma delas. Então a gente vai ver dentro de um espectro de frequência, a gente vai ver a potência associada a cada uma das frequências. Então vai ter frequência 1, frequência 2, 3, 4, diferentes frequências, cada uma com a sua amplitude. E isso é uma forma também da gente utilizar transformada de Fourier dentro de análise de ondas, né, de sons, a partir de algo observado. Quando a gente já observa a resposta sem a gente ter conhecido o formato inicial, por exemplo. Né? A gente não conhece o formato inicial e quer prever o que vai acontecer no futuro, a gente já está observando o resultado. Através da transformada de Fourier, no domínio do tempo, a gente consegue então recuperar quem são essas frequências que estão mais presentes dentro de um sinal de som. Tá bom? Então, gente, eu estou finalizando aqui um pouquinho mais rápido. Eu vou gravar outra aula ainda essa semana. Então, eu tentei compactar essa aula para que eu consiga fazer outra aula ainda essa semana para mandar para vocês, possivelmente sexta-feira à noite, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem espertos. Muito em breve eu vou mandar para vocês também a lista de exercícios de ondas para vocês praticarem essas coisas, tá bom? Muito obrigado, gente. Falou e até mais.